ouvir a tua voz, Senhor. Abençoa e dá vitória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Eu salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Feliz de parte dessa manhã. Quero dizer para vocês que foi confirmação do Senhor. Porque essa semana eu oro, vamos deitar, o Senhor me revela muitas coisas de madrugada, né? Foi promessa do Senhor quando eu aceitei Jesus nessa igreja. Tinha um trabalho de libertação às 3 horas, né? Aí o Senhor me fez essa promessa, que Ele me visitaria às madrugadas e revelaria muitas coisas grandes. E o Senhor tem cumprido essa promessa. Ele me revela realmente muitas coisas. Nessa manhã eu quero ler aqui Lucas. Não é Lucas não, João. Lucas 24, é que ele terminou aqui do 36 ao 49. Amém? Pode começar? Aparição de Jesus aos 12. E falando ele dessas coisas mesmo, Jesus apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele disse: por que estáis perturbados? Por que sobe tanto pensamento ao vosso coração? Vede a minha mão e meus pés, que sou mesmo, tocai bem, pois o espírito não tem carne nem osso, como vê que eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E não crendo eles por causa da alegria, estando maravilhados, disse: tende aqui alguma coisa que comer? E eles apresentaram-lhe a parte de um peixe assado e um fardo de mel. E o que ele tomou, comeu adiante deles. E disse: são estas palavras que vos disse: estando ainda convosco, convinha que cumprisse tudo que está em mim. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse assim: está escrito, assim convenha que Cristo padeceste, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envio uma promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia, Jesus. Né? A palavra de Deus diz que desde aqui ele falou no livro de Moisés, já era anunciado o tempo de Jesus, né? A vinda de Jesus. E Jesus sempre se preocupou muito com as pessoas, né? Com as vidas, né? Com as almas, que são nossos deveres como igreja do Senhor na terra, né? E quando eles preparar, né? E aqui diz assim, que Jesus abriu o entendimento para eles entender as escrituras, porque as escrituras precisam ser entendidas. Às vezes nós lemos, mas temos que pedir o entendimento do Espírito Santo, né? Para nós saber qual realmente o que está no coração de Deus para nós e para a igreja, né? Porque ali Deus dá o entendimento daquilo que Ele quer. Como eu falei, aí essa semana, na madrugada, o Senhor mostrava eu pregando. Eu falei assim: mas quando é que eu vou pregar? Eu prego, né, em outros cantos, mas eu falei assim, esse tempo, eu disse: mas onde é que eu vou pregar? Aí quando foi, a Merian mandou a mensagem, foi lá no meu celular, aí ela foi e falou assim: Sebastião, você está podendo, você não vai estar ocupado sábado não, a gente vai viajar, eu preciso de alguém para ficar na frente da consagração sábado.
Eu já falei com o Doc, vou falar com o Amparo, se você aceitar. Aceitei, porque Deus já tinha prometido, mas até aí não falou da palavra, né? Aí agora de manhã a Amparo falou comigo, depois a Dorca, confirmamento. Eu não falei nada com ninguém, né? Fiquei calada. A gente não sabia. Não fiquei, aí tô dormindo, o Senhor mostrou, eu pregando, mostrou a Bíblia, aí eu acordei assim. E o pastor saiu veio no carro e falou também. Eu disse, onde é que eu vou pregar? Mas fiquei quieta, né? Eu disse assim, como o Espírito Santo diz com os outros, eu digo que vai fazer, aonde vai, eu vou ficar quieta. Se ele faz comigo também, né? E confirmou. E aqui o Senhor está falando para nós, né? Quando diz assim, ficar em Jerusalém. Muitas pessoas às vezes até falam assim, eu mesmo já ouvi. Tem uns que viajam, tem outros que vão fazer a obra, mas Deus diz ficar em Jerusalém. Eu fico aqui mesmo. Mas Jesus não mandou ficar em Jerusalém a vida toda. Ele falou ficar em Jerusalém até que seja derramado o Espírito Santo. Ele não falou para ficar a vida inteira em Jerusalém e não sair e fazer a obra, não. Verdade. Né? Porque para fazer a obra, eu digo porque eu faço a obra aí fora, não estou dizendo que eu faço, né? Nos hospitais, sabe, para evangelizar com outras pessoas. Agora mesmo, uns 3 meses atrás, eu fiz um trabalho muito bonito com a PIB de Niterói, me convidaram, né? Porque eu sou conhecida porque a senhora que eu trabalho com ela é da PIB de Niterói. Eu fiquei uns anos indo trabalhar com ela final de semana, ia para lá e eles fazem a paz, né? Casa de paz. E me convidaram, que é de porta em porta. Você vai na casa, eu vou na sua casa, aí você me recebe, aí você aceita a palavra, aí se você deixar, eu marco para voltar com 4 pessoas do grupo para fazer umas 4 semanas o evangelismo na casa. Aí lá a gente ora, canta louvor, dá uma mensagem e vai embora. E eu, como gosto da obra, aceitei, até falei com o pastor, meu pastor, liguei para ele, falou, vai ser pastor, que você gosta de fazer a obra, ele me deu, me mandou e eu fui, é muito bom. Muitas pessoas, as pessoas estão com muita sede, muitos lares, muito sofrimento. A gente vê é casamento, é filho, é neto. Menina, se você sair para ouvir, você fica aqui. Aí, aonde Jesus está dizendo, cadê a igreja? Eu quero revestir o meu povo, porque Jesus não salvou nós para viver só sentado no banco de igreja. Ele salvou nós para ir ganhar algo, para ir nos lugares, né? Para ganhar aquelas almas, porque nós fomos ganhados, você foi ganhado por pessoas, né? Eu também fui ganhado por pessoas da igreja, mas precisou que alguém fosse até nós. E se você sair na rua, é muito sofrimento. E também você não pode sair de qualquer jeito. Você tem que estar preparado, muito preparado, porque está difícil, viu? Por causa das coisas que acontecem nas igrejas, os testemunhos, você tem que ter muita sabedoria e pedir a Jesus para poder se pregar o Evangelho. Porque ali você tem que ouvir aquela pessoa, né? Você ouve pessoas sofridas, você ouve pessoas acusando o povo evangélico, e ali você não pode ir ajudar a falar da igreja, porque tem pessoas que quando alguém vem falar da igreja, do mau testemunho, faz ajudar, né? Mas nós não podemos ajudar. Nós podemos até ter a sabedoria de escutar aquela pessoa, mas tentar reverter a história, né? Levar para Jesus, que é o único que não tem defeito. Se eu for na igreja, os crentes é assim, na igreja acontece isso, que tem pessoas que falam, mas
às vezes não escutar, você não consegue passar o evangelho para aquela pessoa. Aí você diz assim, tá, agora eu já te escutei, né? Agora você vai escutar a minha versão. Aí você vai pregar Jesus. Você aceitou foi Jesus. Não olhe para as pessoas que têm defeito. Porque a própria palavra de Deus diz que na igreja vai ter o joio e os trigos, né? Joio é quem? Aqueles que não andam segundo a palavra de Deus, que você não vê o testemunho de Jesus naquela pessoa, né? A gente sabe que tem, mas a gente não pode dar ousadia para deixar as pessoas defamar a igreja, né? E temos que estar revestidos de poder. Por quê? Bíblia, a Bíblia é a nossa bússola, temos que ler todos os dias. Por isso que a Bíblia manda remir o tempo para você ter tempo para Jesus também, né? Todo dia ler, sempre estar jejuando, consagrando a sua vida, né? Fazer propósitos pelos seus, porque gente, a gente não consegue vitória se a gente não fizer Bíblia, jejum e oração. Mas você mesmo, eu desde que eu aceitei Jesus, tem coisa para até coisa que eu sempre fiz jejum por mim, a minha vida, ter um dia só para mim me consagrar, para mim fazer o ID de Jesus. Tem um dia, muitas vezes eu fiz jejum pela casa. Você fazer jejum pela casa, vocês já viram? Mas eu senti um peso, que às vezes na casa da gente tem um peso, né? Você sente um peso, uma coisa, né? Às vezes o inimigo quer cirandar, o inimigo quer fazer ruar. Se a gente não é, só vai vencer ele com quem? Jejum e oração. Muitas vezes eu fiz jejum pela minha própria casa, que era dividida, né? Ao mesmo tempo que eu e meus filhos, graças a Deus, era da casa do Senhor, mas tinha um pai que estava na mão do inimigo. Então era uma batalha muito grande. Verdade. A igreja me ajudava, devo muito às irmãs de antigamente, às de hoje, porque também você não faz nada sozinha. Você precisa da ajuda da igreja e dos nossos irmãos, como muitas vezes eu precisei e fui ajudada. Mas precisa de revestimento. Nós estamos com a obra de Deus muito voltada só para dentro da igreja. Só para dentro da igreja. Nós faz tudo, mas tudo que fazemos é mais para dentro da igreja. E Deus não quer isso. Ele quer a igreja. Claro que nós temos que fazer a obra, temos que fazer festa, pagar dele, mas Deus quer que saia de dentro das quatro paredes para lá fora. É verdade. Porque as almas estão morrendo, estão indo para o inferno a cada segundo, não é nem dia, nem mês, nem ano, é a cada segundo. É verdade. E precisa que a igreja vá, porque Jesus salvou nós para isso, foi para isso. Aleluia. A igreja de Jesus lutar contra as garras do inimigo, contra as guerras espirituais. Pessoas doentes. Quando foi para começar muitas enfermidades, você sabe que de um tempo para cá, eu não ia falar, eu sei disso há muito tempo, que o Senhor revelou, usou uma irmã para mim e revelou. Aí eu fui lá para ela, uma irmã muito abençoada, muito usada por Deus. Vocês conhecem, ela faleceu, irmã Dinéia, da casa, daquela casa da Batista, missionária ali de dentro, o Donato da irmã, a Cátia já foi para lá, as filhas dela ali. Batista missionária Minas, Então, chegaram a conhecer a irmã Dinéia, uma escurinha. Eu fui na casa dela. Como? Eu fui na casa dela, eu gostava muito dela. E um dia eu fui na casa dela para ela orar pelo irmão nosso que estava doente, ele também faleceu. E o Senhor falou tudo sobre a vida dele. Eu falei para ele antes dele falecer, a esposa dele também sabe. E o Senhor falou assim, e ela falou assim: irmã Sebastiana, Deus está aqui me mostrando a sua igreja. Vai cair muita gente doente na sua igreja. Falou desse dia, foi no começo. Eu nunca falei, mas eu estou falando que Deus está permitindo.
Aí eu disse, por quê? A gente pensa logo, será que... Mas a igreja todo mundo vai estar em pecado, né? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, por quê? Porque não faz a obra. E vai cair muita gente doente, não é pouco não. A obra que eu estou falando é lá fora, visitar, pregar o evangelho na rua, é visitar no hospital. Quantos varões nós temos aqui? Nós não podíamos ter um grupo para ir para o presídio, para a delegacia, não tinha? Porque para ir para esse lugar precisa de varões, precisa de mulheres e varões, porque ninguém vai só mulher, né? A gente não podia ter também, para cada coisa, um grupo, né? Mas precisa do revestimento. Precisa querer também. Deus só trabalha no nosso querer, né? E muitas vezes Deus dá esse amor pelas almas também. E realmente, depois que ela passou isso para mim, menino, eu só vi a fulana para doer. Mas foi muita coisa, né? Você sabe que de um tempo desse para cá foi muita enfermidade, muita coisa, né? E ela falou, Deus está me mostrando a sua igreja, aqui agora. E eu vejo as pessoas tudo caindo enfermo. Porque Deus precisa que a igreja se levante. E às vezes até aqui mesmo a gente vê que está tendo muito esfriamento, né? Cadê o povo de Deus? Olha o trabalho de consagração. Olha o trabalho para dobrar o joelho. Cadê o pessoal? Eles estão sem problema? Então não. Nenhum estão sem problema. Para Deus só selecionar, para Deus fazer. Mas já não estão mais com aquela sede de Deus. Ninguém tem mais aquela sede de Deus, né? Talvez eu esteja falando até para mim, que a espada corta para cá, corta para lá, né? Precisa a gente voltar a ter o primeiro amor. No primeiro amor você prega, eu pregava de porta em porta, brigava se a pessoa não quisesse ouvir. Menina, era um rebuliço. No primeiro amor eu saí sozinha, mas eu sempre fui, se não tiver ninguém para ir comigo, eu pegar a Bíblia e eu e Jesus, como eu faço nos hospitais às vezes, né? Aí entro com o pessoal de outras igrejas, mas eu não deixo de ir. Até porque Deus também tem essa obra comigo, né? E se eu não for, papai já falou que vai me botar no leito. É melhor ir do que ir para o leito. Até porque eu acho que no leito eu não aguentaria, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Assim, eu quero as coisas na minha hora, eu quero do meu jeito. Você imagina uma pessoa dessa numa cama, Deus o livre. E o Senhor já falou para mim, se eu não fizer, Ele vai me botar no leito. Eu não quero ir para o leito, eu prefiro ir fazer a obra, né? Então, essa parte aqui desse testemunho, ficar em Jerusalém até que receba o Espírito. E também, então, no 45, então abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eles já tinham Jesus, eles eram discípulos de Jesus, né? Ele não estava falando com uma pessoa que não conhece a palavra. Que a palavra de Deus, a gente sabe que o ímpio, Deus não dá o conhecimento a ele, né? Para ele não pode conhecer as coisas de Deus e sentar nas coisas erradas, fazer as coisas erradas. Deus precisa tirar as vendas dos olhos. Mas Deus estava falando aqui por 12, Jesus estava falando aqui por 12 apóstolos. Eles já tinham Jesus, eles já estavam caminhando com Jesus. Mas precisava de quê? De receber o derramamento do Espírito. Precisava receber poder de Deus para eles ir. Depois Jesus deu ordem para eles sair e fazer a obra, não foi? Então não é diferente com nós nesse tempo que nós estamos, no século 26, né, que nós já estamos. Não está diferente, a palavra não mudou. O servo do Senhor tem que continuar caminhando do mesmo jeito, fazendo a obra do mesmo jeito, amando as vidas do mesmo jeito. Jesus sabia que nós precisávamos trabalhar, tudo Jesus sabia, mas Ele mandou nós tirar um tempo para Ele, tirar um tempo para fazer a obra dele. E Ele disse o quê? E as bênçãos nos acompanham. Às vezes nós estamos muito
Verdade. Então, às vezes, nós olhamos só para os problemas, aí não vemos a vitória, né? A gente fica tão embaraçada com o momento difícil que a gente está passando, perturbada, às vezes a gente não consegue, às vezes, buscar naquele momento o que Deus quer para receber a bênção, né? Então, que nessa manhã o Senhor venha nos encher cada vez mais, venha derramar esse poder sobre as nossas vidas e venha nos ajudar a ir atrás das almas. Aleluia. Né? Muitas vezes eu quero até deixei de chamar as pessoas, porque eu digo, vamos para o hospital. Quantas pessoas já me falaram assim, não tem dom para isso. Se tiver demônio, eu não expulso. Gente, Jesus disse que tinha pessoas separadas para expulsar demônio. Ele falou para buscar o poder, né? Se você busca o poder, o que vier na sua frente, você vai orar e Deus vai fazer o milagre, vai libertar, vai curar. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que Jesus faz milagre. E ele faz milagre através de quem? E ele falou o quê? Que nós fazíamos maior do que o que ele fez, que nós estamos fazendo. É verdade. Não foi assim, eu estou falando demais, eu estou dizendo alguma coisa que a Bíblia não fala. É verdade. Jesus disse que nós faríamos milagre maior do que o que ele fez. Nós estamos fazendo, nós, igreja, em geral, no mundo, que Jesus fez, ressuscitou morto. Jesus ressuscitou Lázaro de 4 dias. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos. O homem que estava na cama 18 anos, foi? Tem um que acho que estava 18 anos. Tinha um que eu acho que estava acamado. 38 anos. E Jesus foi levantando, gente. O erro está em Jesus. O erro está na palavra de Deus. Está em quem? Em nós como igreja. Não é não? Então que nós possamos nos reanimar. Eu peço para mim também, porque não é fácil não. Batalha espiritual não é fácil. Porque a partir da hora que você sai da sua casa para ir visitar, para ir evangelizar, para ir no hospital, é uma batalha espiritual, porque até chegar lá o inimigo vai fazer de tudo, né? Para você desistir, para você, às vezes, nem dá certo chegar lá. Mas nós temos que ser fortes, né? Temos que ver que quando você sai para fazer a obra, tudo que vier para o seu encontro, que não é bom, é o adversário tentando te parar para você não chegar onde você tem que chegar. Verdade. Muitas vezes nós estamos precisando também disso aqui, do 45. Que Deus venha abrir mais o nosso entendimento. Para nós compreender as Escrituras. Porque muitas vezes nós estamos salvos, tem pessoas que é salvo há 40 anos, 50. Você vai conversar com a pessoa e fala, não acredito. Não acredito. E às vezes nem compreendeu a palavra ainda como tem que ser compreendida. Não é? Então que nessa manhã, até aqui o Senhor me deu, e eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Aleluia. E que Deus possa dar mais sede de Deus na nossa vida, na nossa igreja. Que Deus possa levantar quantas mulheres, olha quantos bancos, tudo cheio, é tudo cheio de gente, porque tem gente aqui na igreja para cada banco. Mas cadê o povo para fazer a obra? Ninguém quer. Então que Deus venha derramar esse espírito sobre a igreja, que Deus venha abrir esse entendimento sobre a igreja. Verdade. E que a igreja de Deus tem que ser uma igreja vitoriosa. Aleluia. As pessoas têm que ter sede de vir para a igreja. E quando nós abrir a boca, que as palavras que saem na nossa boca, do Espírito
possa converter as pessoas, possa sentir vontade de vir conhecer esse Deus que nós temos na nossa vizinhança, para onde nós formos, aonde nós viajar, que Deus esteja ali conosco para ver a obra acontecer, né? Nesta manhã eu fico com essas palavras e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.